A primeira cirurgia a que o governador se submeteu aconteceu em 2010. No dia 18 de dezembro, a equipe médica retirou um tumor cancerígeno, medindo 2 centímetros, que se desenvolveu na parte externa do rim direito. Os exames mostraram que o câncer era de baixo risco. O tratamento de combate à doença foi realizado apenas 2 meses depois da campanha eleitoral, no pleito que levou Wilson Martins à reeleição. Visivelmente mais magro, Wilson Martins iniciou ainda em 2011 o cumprimento de uma agenda de consultas e exames no estado de São Paulo para se certificar do sucesso no tratamento. A necessidade da realização da nova cirurgia realizada neste final de semana foi constatada através dos exames. Desta vez, foi retirado um cisto ainda menor, porém no rim esquerdo. A cirurgia foi realizada pela equipe médica do urologista Miguel Cirugi, mesma equipe que realizou em 2010 a primeira cirurgia do governador. Pois bem, no último sábado, o governador foi submetido a uma nova cirurgia, desta vez para a retirada de um cisto complexo no rim esquerdo. Veja com Joelson Giordani. 2 dias depois de mais uma cirurgia, as notícias que chegam de São Paulo dão conta de um governador que resiste à ideia de descanso. Ontem já conversava, já perguntava sobre os acontecimentos aqui, acompanhava a internet, fez alguma brincadeira, particularmente perguntou por telefone, naturalmente, como estava a operação do Carnaval, que é uma operação que começou nesse final de semana, já que envolve vários órgãos do Estado, Secretaria de Saúde, Detran, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Turismo, Coordenadoria da Juventude. Eu queria saber como é que estava o andamento. Pelo Twitter, a primeira-dama Lília Martins também dá notícias do paciente Wilson Martins. Diz que o Carnaval será de descanso para ele e para a família. Quase 1 ano e 2 meses depois da primeira cirurgia, a retirada do outro cisto, desta vez no rim direito, não preocupou tanto o governador do estado. A possibilidade do surgimento do novo cisto já era considerada pelos médicos. Tanto que a data da cirurgia foi agendada pelo próprio governador. O urologista Marco Antônio Aires Filho explica que cistos renais são comuns em pessoas adultas, mas diz que o normal é a realização de um tratamento sem a necessidade de cirurgia. O tratamento do cisto renal, a princípio, é um tratamento clínico. A gente só acompanha com exames seriados. Durante o período de recuperação da cirurgia, o governador Wilson Martins ficará em São Paulo, na companhia da esposa Lília Martins e dos filhos. 15 dias depois da cirurgia, tem o primeiro compromisso, uma reunião de trabalho aqui no Palácio de Karnak. No dia 27 de fevereiro, deve ter a reunião de monitoramento, aquela reunião de acompanhamento dos passos de gestão que ele faz toda segunda-feira. E que não teve nessa, estava já previsto não ter, exatamente por conta da proximidade do Carnaval, e vai ter, está programado já para o dia 27, segunda-feira. Bom, aí a palavra do coordenador de comunicação, o jornalista Fenelon Rocha, e para a gente entender um pouco mais sobre a cirurgia feita pelo governador Wilson Martins para a retirada deste cisto, nós convidamos aqui no estúdio para que viesse conversar conosco o doutor Marco Antônio Aires, que acabou de participar da reportagem do Joelson Giordani, ele que é urologista, portanto especialista nessa área, para trazer mais explicações, tirar as dúvidas do telespectador. Nós estamos falando do governador do estado, o maior mandatário do estado. E é natural que a população tenha uma preocupação, querer saber como está o estado de saúde do nosso governador, se ele vai bem, como está se recuperando, qual a dimensão do problema que ele está enfrentando. E acreditamos que, inclusive, isso vai servir para tranquilizar a população do estado do Piauí. Doutor Marco Antônio, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela sua vinda, pela sua atenção. Doutor Marco, a população leiga normalmente é impactada com essas informações. Uma cirurgia do governador, depois de 1 ano praticamente que ele realizou outra, e a palavra cisto também ainda causa um certo temor nas pessoas. Isso. Dá para você explicar para a gente, tecnicamente, o que aconteceu com o governador e por que ele teve que ser submetido a uma cirurgia? Claro. A princípio eu queria falar aqui um pouco da anatomia do rim. Pois não. Vamos aproximar aqui na... Por favor, gente, vamos aqui poder mostrar no detalhe. Aqui. Vamos aqui, por favor, Madone, acompanhando. Isso. Aqui é uma maquete que mostra a anatomia do rim, certo? O nosso rim, ele é formado por uma parte sólida, certo? Chamada de parênquima renal. E essa parte aqui, esbranquiçada, é uma parte, digamos, uma parte oca, certo? É o sistema coletor renal. Então aqui, no parênquima, é onde é produzida a urina,
que desce aqui para o sistema coletor, de lá desce para a bexiga e a gente dá vontade, então, de fazer, ir ao banheiro. Né? De fazer xixi. Exato. Isso aqui é o ureter. Exato. Conheço bem esse negócio de rim, de ureter, eu conheço bem, já passei por isso aí um bocado. Pois bem. Então, o cisto renal é um processo que pode se desenvolver nessa região aqui, que é o parênquima renal, certo? Certo. Uma pequena parte do parênquima renal ela vai sendo substituída por líquido, certo? Líquido de conteúdo proteico, certo? Então, os cistos eles podem ser classificados em cistos renais simples e cistos renais complexos. Complexo. O do governador é complexo, não é isso? Pelo menos é o que nós temos. Eu sei que o senhor não tem um laudo, mas a informação que nós temos é de que é um cisto complexo. Exato. Isso significa o quê, doutor Marco Antônio? Então, essa classificação ela é feita através do exame de imagem, que é a tomografia computadorizada, certo? Os cistos renais simples, segundo a classificação tomográfica, a gente chama de classificação de Bosniak 1 e 2, que são cistos renais simples, que não tem risco algum de malignidade, certo? E as classificações Bosniak 3 e 4 são os cistos renais complexos, que já tem algum risco de serem malignos. Certo? Então, quer dizer, há a possibilidade, né? Ele inicialmente, por ser complexo, ele tem a possibilidade de transformar-se em maligno ou inevitavelmente tornará-se maligno, doutor Marcos? Bosniak 3 e 4 existe uma chance de malignidade de 40% a 60%. Certo. Bosniak 4 de 80% a 100%. Okay. Certo? Okay. Então, os cistos renais, como é o tratamento deles, como nós devemos fazer? Os cistos renais simples, certo? Graus 1 e 2, a princípio o tratamento é clínico, a gente só acompanha, certo? Quando é que a gente indica a cirurgia para o tratamento do cisto renal simples? Quando? Quando são cistos renais grandes, já acima de 8, 10 centímetros. Por quê? Porque ele se forma aqui no rim e aí por ser grande ele já começa a comprimir o resto do rim e outras estruturas adjacentes. A pessoa ele já começa a comprometer as outras estruturas, não é isso? Ele começa a apertar e começa a doer. Então, por conta disso, a gente indica a cirurgia do cisto renal simples. Bom, certo? o governador, continua mostrando aqui, Madoni, por favor, vamos aqui no close. O governador, a primeira cirurgia dele foi em 2010, segundo informações que nós temos, é de que foi no rim direito. Direito, exato. E ele fez agora uma cirurgia no rim esquerdo. Exato. Essa probabilidade, quer dizer, são dois rins, eles estão separados e tudo, mas eles têm interligação. Quer dizer, um pode oferecer qualquer tipo de risco ao outro, um tumor afetar um outro rim, então, há esse risco? É a pessoa, segundo a literatura, a pessoa que apresenta um tumor em um rim, certo? Existe uma chance de 5 a 10% de desenvolver no outro rim, entendeu? Isso aí é certo. Na população em geral. Isso é estatística, né? São dados estatísticos. Exato. Essa cirurgia é uma cirurgia complicada, essa que o governador, a qual ele foi submetido? Não. Por quê? O cisto renal, desculpa, no caso da primeira cirurgia... Sim, não, falo essa agora. Aqui ele está já internado, já fez a cirurgia, né? Então, eu não sei dizer bem, porque eu não tive acesso à parte de exames, prontuário do governador, não sei afirmar bem. Mas se for, por exemplo, um cisto renal simples, a cirurgia é bem simples, na verdade, né? A gente só faz tirar o cisto. Sendo algo com risco de malignidade, então a gente já tem que fazer a retirada do cisto e de uma pequena porção do rim. A gente chama de margem cirúrgica de segurança, né? Sei. De 5 milímetros, que tem que ter essa margem, né? Avança, não é? No rim, para evitar, portanto, uma propagação. Além da lesão que já existe, a gente tira mais 5 milímetros de parênquima renal saudável, que é o que a gente chama de margem de segurança. Nesse tipo de cirurgia, a recuperação é rápida? Depende muito de paciente para paciente, né? Varia muito, né? No caso dele, pelo que eu ouvi falar, pelo que eu li, foi uma cirurgia feita aberta, né? Com incisão. Então, assim, tem uma dor pós-operatória um pouco maior. Então, normalmente a pessoa fica internada 2 a 3 dias. É uma cirurgia invasiva, naturalmente. Exato, é uma cirurgia invasiva. Há um corte. Exato. Para se realmente fazer todo o tratamento cirúrgico. Exato. Doutor Marco Antônio, agora falando no âmbito geral, qual é a orientação que isso dá às pessoas? No sentido de prevenção, que cuidados as pessoas devem tomar para evitar chegar a uma situação como essa? Na verdade, o cisto renal não tem, assim... Não há como prevenir. Nada no nosso dia a dia. É genético, não é? Principalmente genético. Bom, então, detectando com antecipação, é possível fazer um tratamento clínico, exatamente. Não é? A maior parte dos cistos renais, nós chamamos de diagnóstico incidental. A gente vai fazer um ultrassom para investigar alguma outra coisa e aparece um cisto renal. A gente identifica e, assim, os primeiros exames mostrando cistos renais simples, nós só ficamos acompanhando, repetindo os exames uma vez por ano. Se não aumenta de tamanho, se não muda o formato dele, se não passa de um cisto simples a um cisto complexo. O senhor que tem acompanhado e é um especialista da área, as pessoas, os pacientes estão preocupados? Há hoje uma postura mais preventiva dos pacientes ou tem aquela prática
muito comum de só procurar um médico quando realmente a situação já está complicada? Então, no caso do cisto renal, como é um assunto que agora voltou às discussões, então o volume de pacientes em consultório com cisto renal sempre aumenta. Aumenta, as pessoas ficam com medo, na verdade, Exato. né? Ficam assustadas. Exato, né? como há alguns meses teve uma novela, não sei qual, parece que um paciente teve um tumor de testículo. É. Durante aquela semana As apareceu pessoas muita são gente. impulsionadas naturalmente Exatamente, por isso, né? é. Termina sendo uma coisa positiva, né? Termina sendo, porque nós temos uma figura expoente, que é o governador do estado, assim como acontece às vezes com um ator, com uma atriz, que são figuras públicas, e aí as pessoas naturalmente impulsionadas por isso procuram um médico. Exatamente. Tem um lado positivo. É verdade. Doutor Marco Antônio, muito obrigado pela sua Que é vinda, isso. pela sua atenção, pelas informações técnicas prestadas ao telespectador do Jornal do Piauí. Boa tarde. E antes que a gente possa